Curso Despertar do Sensei 2024. Módulo Omono no Judô, o verdadeiro judoca e a importância do kata. Interpretação do Jita Koyei Seiryo Kuzenyo. Sensei Leandro Alves, 7º Dan. Sensei Eduardo Guedes, 3º Dan. Sensei Sidney Fukayama, 5º Dan. Curso O Despertar do Sensei 2024. Uma iniciativa da Delegacia Regional de Judô e seus diretores. Parabenizo o delegado Calazans Camargo por essa iniciativa. Honomo no Judô, o verdadeiro judoca e a importância no kata. Hoje vamos refletir a prática do kata no judô. Vamos mostrar que todos praticam kata, 100% dos judocas praticam kata. O que o senhor acha, professor? Sensei, eu acredito que todos praticamos kata, mas eu tenho uma questão para o senhor. O senhor pratica kata? Então, sensei, isso daí é o que nós mais fazemos no judô, né, sensei? Isso é verdade. Olá, sou Leandro Alves, 7º Dan, professor de Educação Física, diretor da Federação Paulista de Judô de Arbitragem e Fundamentos Técnicos, membro da Comissão de Grau da Federação Paulista de Judô, árbitro internacional FIGB, vice-campeão mundial de Kime no kata, vice-campeão mundial de Ju no kata e campeão sul-americano de Kime no kata. Eu sou o Sensei Cado Guedes, Carlos Eduardo Miranda Guedes, juiz nacional dos 5 kata competitivos. Também sou o coordenador do projeto Faixa Preta, região sub do Vale do Paraíba, né, do Vale Histórico. Sou o 3º Dan e vamos conversar bastante sobre o kata. Aprender kata é semelhante a aprender a gramática para o estudo da escrita. Kano Sensei nos deixou essa sabedoria. Não tem como a gente fazer uma carta sem conhecer a gramática. Podemos até escrever a carta sem conhecer a gramática, mas vai ficar muito fraca, muito deficiente, né, Sensei? Verdade. É tão interessante a gente lembrar, Sensei, da parte pedagógica, de quando nós éramos crianças, né, que nós caprichávamos na caligrafia, né, que nós estudávamos várias repetições, várias vezes, a letrinha A, subir e descer. Então, eu acredito que esse é o sentido também dessa frase, né, semelhante a aprender a gramática do judô. Porque o judô, ele vem do kata. O Jigoro Kano Sensei, ele desenvolveu várias metodologias e vários conceitos, aprimorando cada vez mais os conhecimentos. Essas letrinhas que você citou, que nós fazíamos, aquela caligrafia, aquilo ali é um otikome no kata. Então, sim, a criança ela vai fazer no otikome para aprender a ter uma letra e vai estudando a gramática. Exatamente, Sensei. É assim que começa a desenvolver o judô. E imagina isso, né, com todos os pilares, que é o que mais para frente a gente vai chegar neles. O senhor, como pedagogo, o senhor fala isso com bastante clareza, né? Verdade, Sensei. Próximo tópico aqui. Entende-se que, do mesmo modo, praticar bem o randori é necessário entendemos o kata. Perfeito, Sensei. Exatamente, Sensei. Porque, veja bem, a questão do randori, a prática dele, ele tem tudo a ver com o kata. No início, Jigoro Kano desenvolveu o kata, nage no kata, e também o katame no kata, para justamente treinarmos o randori. Então, essa prática, imagina depois o entendimento de cada técnica, o entendimento de cada kuzushi, cada passagem, cada movimentação, cada taisabaki aplicado ao randori. Imagina o quanto isso vai agregar no conhecimento do judoca, do praticante, do atleta, né? E isso vai ser rico e vai ganhar anos-luz, né, de conhecimento. Um judoca, ele praticando o randori, ele vai se machucar, não vai ter uma eficiência na sua prática do randori, sem o conhecimento profundo do que é o kata. Muitos estão perguntando, treinar o kata vai melhorar o randori? Vai.
Mas aqui na nossa conversa, vocês vão perceber que realmente, praticando o kata, o randori e o shiai, vai melhorar 1000%. Os katas são a estética do judô. É um kata que está o espírito, é no kata que está o espírito do judô, sem o qual é impossível perceber o objetivo. Jigoro Kano. Então, sensei, aqui ele já está falando tudo. Se a gente não entende o espírito do judô, que está dentro do kata, não podemos compreender o final. Então, a partir do treinamento do kata, a gente começa a entrar na essência, o que é o judô, quais são os objetivos do judô real, que não é só fazer campeão, né, sensei? Não. Vamos dizer que o judô é feito para fazer cidadão, e não é para fazer só campeão, perfeito? Perfeito, Sensei. E vale ressaltar que até o princípio da criação do judô pelo Shihan Jigoro Kano foi justamente essa parte educacional, essa parte filosófica, de princípios, né? O que hoje nós falamos de resgate dos princípios, que hoje nós temos que resgatar, mas naquela época também houve um certo resgate de algumas tradições. Então, olha o contexto e olha a importância que teve a criação do judô, né, pelo Sensei Jigoro Kano, e do kata, dos fundamentos, né? A quebra dos paradigmas para que serve os kata. Então, muita gente fala que o kata é só para exame de graduação. Não é bem assim. Sensei, nós temos que desenvolver justamente essa paixão pelo kata, né? Como o senhor acabou de falar, o quanto que a pessoa cresce no randori, na prática do randori, entendendo a movimentação, entendendo como é que faz o kuzushi. E, infelizmente, muitos só pegam esse estudo para isso. E não, o judô, o fundamento dele é o kata. A gente inicia pelo kata, né, sensei? O exame de graduação é uma das partes. Não vamos pegar e também ser taxativo e falar, não é só para exame. É para o exame também. É uma porta que a gente começa a atrair os alunos para treinar o kata. Mas não é somente para o exame, né? O kata ele é feito para deixar o judô mais bonito, para polir o judoca, para deixar o judoca mais técnico, um judô mais bonito. Realmente, Sensei, concordo com o senhor. E nisso, a gente pode até então entender que kata não é somente um treino para resultado em competições também, correto? Sim. Quando a gente faz o treinamento para a competição de kata, aquilo ali está lapidando mais ainda o judoca. E uma coisa que eu observei, como diretor técnico, toda vez que os judocas estavam para fazer exame, eles passavam para treinar o kata, na próxima competição, na competição seguinte, nós vimos muito ippons. Exatamente, Sensei. E salvo também um adendo, que os grandes campeões do Japão, todos praticam kata. Isso é correto, Sensei? Bom, como já falamos no começo, 100% do judoca praticam kata. Então, não dá para falar de um campeão japonês ou campeão brasileiro que não pratica kata. Todos praticam kata. Até os campeões atuais agora praticam kata. E vamos sabendo isso, vamos provar para vocês, tá? Exatamente. A quebra dos paradigmas e para que serve o kata? Os kata promovem uma ligação com o passado e com tradições na evolução do judô. Mas eles também proporcionam um importante método de treinamento para a prática diária do judô. Sensei, como assim na prática diária? Nós praticantes do judô, nós temos muita tradição, tanto que até hoje nós fazemos a saudação como era feito antigamente, nós fazemos as quedas como evoluíram, tá? Mas como era antigamente. Então, nós resgatamos o passado para o futuro e praticamos o mesmo judô que o Sensei Jigoro Kano deixou.
E, com isso, nós não fugimos da essência do judô. Se realmente compreendeu e domina as técnicas do kata, o seu rosto terá expressão viva, pois sabe realmente o que está fazendo. Caso contrário, se executa os movimentos sem entendê-los, a sua expressão será vazia, sem vida. Isso daí você percebe. O judoca, quando ele vai para um treino, que ele só está acostumado a fazer randori, só está acostumado a fazer shiai, a expressão dele é pesada, né? Ele não tem uma expressão bonita. Você via Thiago Camilo, quando ele competia, uma fisionomia, um semblante bonito, um semblante de quem sabe o que está fazendo ali dentro. Caso contrário, o judoca que só faz randori, ele chega para competir, ele chega sem conhecimento, sem fundamento do que ele vai estar fazendo ali. Verdade, Sensei. No entanto, que o Thiago Camilo foi considerado um dos melhores atletas pelo Ippon mais bonito, né, Sensei? Isso realmente condiz com o que o senhor está falando. Então, a prática, é o que eu falei. Todos os judocas praticam kata. Sensei, mas o senhor havia dito, todos praticam kata. Como que a gente pode exemplificar isso, Sensei? O que realmente significa todos praticam kata? Por exemplo, quando que se inicia a prática de kata, Sensei? Kano Sensei deixou para nós 3 formas de praticar o judô: kata, randori e shiai. Em todos os arquivos, livros, pesquisa, sempre estará nesta ordem, se você observar. Em tudo. O kata, ele treina o kata. Aí depois ele treina o randori, depois vai para o shiai. Sensei, quando um aluno chega no dojo, a primeira coisa que ele faz ao chegar no dojo? Sensei, a primeira coisa que ele faz é aprender a se vestir, a colocar o judogi. Perfeitamente, Sensei. Ele está fazendo um kata de se vestir bem, apresentar bem para o Sensei. Então, ele aprende a colocar o judogi. Ele faz o kata de amarrar a faixa. Ele faz o kata de depositar o chinelo ali, Sensei. Perfeito, Sensei. Perfeito. E logo depois, ele aprende o kata do Ritsurei, da postura, da saudação. Perfeito, Sensei. Aí vem o kata da saudação inicial, o kata do Taiso, o kata do Kemi, o kata do Kumi kata, o kata do Uchikomi no kata, randori no kata, Sensei. O que nós comentamos agora há pouco, que 100% dos judocas praticam kata. Então, quando o aluno ele chega no dojo, ele faz a saudação, ele está fazendo um kata. Então, nós gostaríamos de deixar um pedido aos professores. Falam isso para os seus alunos. Olha, isso é o kata da saudação. Esse é o kata do ukemi. Perfeito, Sensei? Perfeito, Sensei. E nisso tudo que o senhor está dizendo, então, a gente subentende que o andar no tatame também é um kata, Sensei? Sim, é um kata, Sensei. E usamos ele em todos os katas depois, pré-estabelecido pelo Kodokan. Perfeito. Então, realmente, todos os judocas, 100% praticam kata, Sensei. Excelente, excelente. Então, agora, quem está nos escutando agora, começa a perceber. Todos nós, judocas, praticamos kata. Não tem como falar, eu faço judô, mas não faço kata. Não tem, porque você, professor, ou você, aluno, você aprende a segurar, você aprende a jogar. Tudo isso é uma forma. E vamos estar conversando sobre forma agora, Sensei. A educação e a cultura do Japão é fundamentada em kata, formas. Em tudo, Sensei, que se faz no Japão é fundamentado em formas. Lá eles têm Haruki no kata, a forma de andar. Então, Sensei, no Japão, eles para andar, eles numa calçada, têm a direção para ir e a direção para voltar. Sim. Eles têm essa educação, essa forma. Sensei. Exatamente. E recentemente eu vi até uma reportagem onde diziam que o simples fato de esperar para atravessar somente no sinal verde é uma forma de expressar a educação. E o mais interessante foi dito, mas não tem ninguém vendo.
Não, aqui não, mas pode ter uma criança no prédio vendo você fazer errado. Então, olha a importância dessas formas da educação e da cultura que também foi passada para o judô, né, Sensei? Então, Sensei Jigoro Kano, ele pegou as formas japonesas e trouxe para o judô, e não ao contrário. Ele não pegou as formas do judô e levou para a cultura japonesa. Então, até pelo nosso traje, o judogi, que foi criado pelo Jigoro Kano, mas baseado na roupa deles, o nosso judogi. Então, nós usamos tudo dentro do judô, a forma do japonês. Então, daí nós temos forma de deitar, forma de andar, forma de comer, forma de conversar. Então, tudo no Japão é baseado em forma, em kata. E o judô não é o contrário. Tudo dentro do judô é baseado em kata, Sensei. Exatamente, Sensei. Perfeita colocação. Quando praticamos o kata corretamente, nós estamos voltando no passado, Sensei. Resgatando o passado. Trazendo aqueles valores colocados pelo Jigoro Kano nos dias atuais, Sensei. Seria isso? Perfeito. A gente fala assim, poxa, eu gostaria de conhecer, de viver com o Sensei Jigoro Kano, mas a gente vive com o Sensei Jigoro Kano quando a gente pratica a forma correta do judô. Exatamente, Sensei. O Kihon, né, Sensei? A verdadeira forma, a verdadeira base do judô. Todos os fundamentos, Sensei, eles são aplicáveis e são treináveis. E todas as formas, Sensei, são práticas que devemos levar e passar para os nossos futuros alunos também. Não deixar isso para trás. Continuar vivendo essas formas, continuando propagando essa cultura, essa educação, essa forma de treinar o judô de uma forma real, ouso dizer, porque assim você está treinando o judô por completo, né, Sensei? Então, quando a gente faz o judô por completo, a gente não pode negligenciar o Kiai, treinar uma defesa pessoal, treinar uma forma de ensinar o aluno realmente a se vestir, ensinar o aluno que o judô, ele começa, quando ele pisa dali para fora, a forma que ele pega no judô, ele levar para a sociedade. Então, alguém vê um judoca na rua e fala, pô, esse garoto é diferente. A forma dele é diferente. O jeito que ele cumprimenta as pessoas, a educação dele é diferente. Sensei. Exatamente, né, Sensei? É servir também, né, Sensei, fora, né? É ensinar que o judô, ele vai além do tatame e através das formas, através do kata, a pessoa, o cidadão, ele vai ter essa postura mais ímpar, né? Ele vai ser diferenciado, ele vai ser visto com bons olhos, ele vai ser diferente na sociedade. E ele vai trazer mais adeptos, porque todo mundo vai fazer uma correlação de coisa boa, de pessoa boa. E isso que é o mais importante também para nós que somos formadores, né, Sensei? É importante isso que você falou, nós somos formadores, que nós temos que estar sempre passando para os judocas isso, que nós precisamos fazer de forma correta para que futuramente outros alunos que esse aluno hoje vai ser professor amanhã, que ele continue fazendo da mesma forma que foi feito no início. Por isso que o judô é um só no mundo inteiro, não é igual a outras modalidades que tem várias federações. O judô é uma só instituição, porque faz todo mundo da mesma forma, Sensei. Sensei, foi muito bem colocado isso e retrata realmente a questão da forma do kata. Por exemplo, a saudação ela é feita aqui no Brasil e igualmente como é feito no Japão, igualmente como é feito na França, ou seja, é um estudo, é uma forma, é um kata. E isso é legal o senhor colocar, porque não existe isso de cada professor faz do seu jeito. O judô já foi criado de um jeito, né? Eu acredito na sua genialidade. Jigoro Kano Sensei, nos seus 22 anos, conseguiu criar tudo isso, né? E nós estamos há vários anos tentando aprender aquilo que foi criado. E o mais importante que eu acredito ressaltar, que a palavra do senhor é isso, continuar treinando o judô por inteiro, por completo, os kata, as formas, a questão da disciplina, defesa pessoal e por aí vai. Muito bem colocado, Sensei. Sensei, eu treino judô há 53 anos.
e até agora não consegui treinar tudo que o Sensei Jigoro Kano deixou. É muita coisa. Concordo com o senhor, Sensei. Eu posso dizer que acompanho o senhor em várias viagens, em vários cursos, e realmente cada forma que a gente vê, cada kata que a gente vai estudar, a gente sempre sai com um detalhe diferente, uma aplicação diferente. E digo mais, Sensei, isso tem ajudado, inclusive, na questão lá onde eu trabalho, que é a formação dos atletas. Porque os atletas, quando eles saem com uma base bem formada, sabendo andar, sabendo se ter a sua postura, sabendo se portar dentro do tatame, isso a gente ganha anos luz na frente na questão de disciplina. Imagina como que essa criança vai crescer no judô, ela vai ter uma paixão pelo judô, ela vai amar o judô e depois vai conseguir alcançar os objetivos de competições, que daí sim, né, vai ter aquela idade correta para ele buscar os resultados. Não deixando de treinar a forma, a base, o kata, né? E é importante o senhor colocar isso em pauta para alertar e até mesmo para mostrar para todos os professores a importância do treinamento do kata, do aprendizado, né? O senhor acabou de falar quantos anos de experiência e todo dia aprende alguma coisa. Todo dia nós temos que aprender alguma coisa. Então, assim, isso é humildade. E isso é um dos pilares que Jigoro Kano deixou. Né? Nós temos que ser humildes ao ponto de querer sempre aprender um pouco mais do judô. Correto, Sensei? Então, usando as suas palavras, na formação do judoca, a gente percebe hoje que os judocas não gostam de cair, fazer a forma da queda, o kata da queda. Só que nós percebemos também as lesões, porque quando eles caem, eles não sabem cair e se machuca. Então, essa palavra sua foi muito bem colocada, quando você faz a base do judoca baseado fundamentando, o judoca fica mais saudável, né? Como nós falamos, a fisionomia dele fica mais alegre. Exatamente. Tive a experiência ontem, tivemos uma clínica de judô lá no SESI Cruzeiro, onde que, nossa, várias crianças da base, né, que a gente estava treinando, fizeram várias atividades, e uma delas foi o Kemi. E a alegria que elas estavam para executar, os pais vendo da forma certinha, batendo a mão, com kiai, isso é importante demonstrar, porque passa a segurança até mesmo para quem está assistindo, né? Porque muitas vezes a noção que as pessoas de fora têm é, o judô é segurar e jogar, né? Então os pais têm esse receio, meu filho sabe cair, será que vai machucar? E quando o pai viu que a criança faz uma queda bonitinha, faz uma queda perfeitinha, no sentido, né, perfeito que eu digo, para a idade, para a questão da mobilidade, da habilidade motora, ele faz a batida de mão, ele protege a sua cabeça, ele faz a batida de perna e ainda solta o kiai. Então, assim, foi um sucesso. Agora, é aquilo que eu digo para vocês, e para o senhor, Sensei, o quanto que isso vai evoluindo com o passar dos anos e o passar das práticas. Quanto mais a criança pratica, menos ela fica com medo, ou seja, ela se sente mais à vontade no shiai, no randori, e desenvolve o seu judô. Porque ela não vai ter medo de cair no randori, né? Porque o randori é um kata. Então, assim, você vai jogar, você vai cair, e é claro, você tem que aprender a se proteger. E é assim que a gente vai treinando a base. Então, é legal falar isso, porque às vezes quando escutou falar, nossa, vai falar sobre kata, talvez tenham pensado que íamos falar só do Nage no kata, Katame no kata, Jo no kata, Kime no kata, Kodokan go Shinjutsu, mas não. É para mostrar para todos que o kata é amplo, é muito rico o judô no kata, em kata, né? Então, assim, pratiquem, estudem, e um convite que a gente faz, né, Sensei? Para que os professores treinem também com as crianças. É importante essa vivência. Concorda, Sensei? Nossa, o professor ele é o espelho do aluno. No início, nós percebemos a fisionomia da nossa conversa hoje, a fisionomia do Sensei Jigoro Kano estava preocupada. Agora, no final, ele já está ficando um pouco mais alegre dos professores estarem entendendo o que nós estamos querendo passar. Que o kata, ele é amplo. O kata é tudo que é feito no judô. Então, o Sensei Jigoro Kano, com essa fisionomia, com esse semblante que ele está preocupado aqui, é sobre justamente ele querendo mostrar que ele trouxe a cultura japonesa para dentro do judô.
em tudo que ele faz ali, né, Sensei? Exatamente, Sensei. O senhor falou riquíssimo a sua fala. E eu gostaria só de ressaltar mais uma vez o que o senhor já falou, né? E está aqui no nosso slide. O judô foi criado dentro da cultura japonesa, e não a cultura japonesa foi derivada de sua criação. Ou seja, Sensei, as raízes de Jigoro Kano, eles se mantêm firmes, que eu acho que é o mais importante, né, Sensei? Que o judoca tem a sua raiz. Imagina só para você ver, Jigoro Kano Sensei, ele conseguiu transformar isso em uma arte suave, né? Na verdade, o significado é muito mais amplo, mas isso a gente fala em outro momento. Mas a questão maior é essa, é você entender o quanto que o judô pode ser enraizado dentro do aluno, dentro do professor, e o quanto que as ramificações vai ganhar destaque, muitos destaques pela frente, né? Porque eu acredito que seja importante também, se agora a gente falar um pouquinho do kata mesmo competitivo, que é importante, porque às vezes a gente sabe, né? A vida competitiva ela tem limite. E depois? O que ele faz depois, Sensei? O que esse atleta vai fazer depois? Isso aí é o que o Sensei está falando. Também nesse slide aqui ele mostra muito bem a preocupação do Sensei Jigoro Kano, ele está sempre perto do aluno, ele treinando com o aluno. Então, o professor, quando ele manda o aluno fazer algum movimento, esteja sempre perto para que ele faça de forma correta, para corrija a entrada dele, porque senão ele pode se lesionar. E ele se lesionando, ele pode não conseguir ter uma vida saudável dentro do judô. E o que o Sensei estava falando, quando a gente vai evoluindo no judô, chega uma época que a gente não consegue mais nos dedicarmos ao randori, ao shiai. Mas nós podemos praticar outra coisa dentro do judô. Tem muita coisa para fazer dentro do judô hoje, Sensei. Inclusive os kata. Nós podemos trabalhar na arbitragem, na coordenação, um monte de coisa hoje. Hoje o judô está igual à medicina, Sensei. Você pega, você tem. Antigamente tinha o médico da família. Aí depois começou o clínico geral, depois o ortopedista, e dentro do ortopedista tem o especialista de mão, o especialista de cotovelo. E o judô está da mesma forma hoje, Sensei. É isso que é importante, Sensei. Então o judô é importante ressaltar que é para a vida toda e para todos, né, Sensei? Perfeitamente, Sensei. O Sensei Jigoro Kano iniciou a nossa conversa com esse semblante preocupado. E durante a conversa, ele percebeu que vocês, professores, vocês, alunos, estão entendendo a mensagem dele. Então, ele está feliz com essa alegria que vocês estão vendo nessa conversa nossa hoje, né, Sensei? É verdade, Sensei. Com certeza, ele ficou muito feliz com o entendimento. entendimento. Dando um sorriso aí. Isso é raro, hein, de ver, né, Sensei? Sensei colocando sorrir é raro, mas depois dessa conversa nossa, ele sorriu. Com certeza, Sensei. Com Sensei, faz sua consideração final aí, deixa uma mensagem para os nossos amigos. Então, pessoal, o importantíssimo a gente entender que o judô ele é amplo, ele serve para todos os aspectos de nossas vidas, e como formadores, como somos professores, nós temos que ter uma postura ímpar, tá? Nós temos que saber ensinar, nós temos que ter a vivência realmente daquilo que estamos ensinando, nós temos que praticar aquilo que estamos fazendo, que é muito fácil, você vê, né, hoje em dia está muito fácil a internet também, né, com os vídeos, com isso, com aquilo, mas se você não colocar a mão no judogi, se você não colocar a mão lá para corrigir, se você não sentir a técnica, você vai se tornar uma pessoa vazia, de conhecimento vazio, superficial, eu diria. Então, vivenciem aquilo que vocês estão ensinando, pratiquem o judô, pratiquem o kata, todos os kata, todos, desde, como o Sensei falou, desde o andar até mesmo a questão mesmo do Jun no kata, Katame no kata e por aí vai. É esse que fica o meu pedido para vocês, estudem o judô, entendam o judô e vocês vão ver que cada vez que você entender uma coisa, vai ter mais 1000 para entender na frente. E esse que é o gostoso dessa nossa arte e o que faz a gente praticar cada vez mais. Perfeito, Sensei. Cumprimentando o que o Sensei falou, vocês perceberam que tudo o que fazemos dentro do judô é fundamentado em formas, em kata. Então, isso que o Sensei falou, estimule seus alunos
com essa palavra. Hoje vamos treinar o kata da queda. Hoje vamos treinar o kata do andar. Então, estimule seus professores, seus alunos com esse vocabulário. Use esse vocabulário dentro do judô, que não pode ficar esquecido. Sensei, eu agradeço esse momento que você teve com a gente aqui. Veio de Cruzeiro para estar com a gente. Obrigado. Agradeço a todos que estão aqui e deixo um abraço e um convite a todos que procurem um centro de treinamento de kata, que vocês vão perceber que não é só o que o Sensei falou, Naguê no kata, Katame no kata. Aqui nós treinamos o judô tradicional, nós treinamos tudo. Um grande abraço a todos, fico com Deus, que Deus os abençoe. Meu nome é Sidney Fukayama, eu fui convidado esse ano para fazer parte como um dos palestrantes aqui do curso Despertar do Sensei. Agradeço o convite aí de todos os professores responsáveis aí pela organização das palestras. E vamos começar. Basicamente, foi solicitado aqui para mim foi uma interpretação do Seiryoku Zenryo e do Jita Kyoei. Esta seria a agenda que a gente vai falar. Vou falar um pouquinho sobre minha pessoa. E eu vou citar aqui 4 livros, todos em inglês, que eu tive a oportunidade de ganhar e de uns amigos e que, inclusive, moraram lá no Japão. E eu trouxe esse estudo aqui para fazer depois, posteriormente, as considerações finais. Falando um pouquinho de mim, meu nome é Sidney Masayuki Fukayama, eu sou faixa preta 5º Dan pela Confederação Brasileira de Judô e pela Federação Paulista de Judô. Recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um exame de graduação pela Kodokan do Japão, que foi um evento em parceria da CBJ com o Instituto Kodokan do Brasil. Então, o meu 5º Dan aqui no Brasil foi reconhecido pela Kodokan. Além disso, eu sou palestrante de fundamentos técnicos e Naguê no kata, aqui na região do Vale do Paraíba, pela Federação Paulista de Judô. Sou campeão pan-americano de kata, mais especificamente de Kime no kata. Sou medalhista nos 5 katas competitivos, Naguê, Katame, Ju, Kime e Kodokan Go Jinjitsu, nos eventos estaduais, nacionais. E acho que ao contrário da maioria aqui dos palestrantes desse curso, minha formação é em engenharia de produção. Eu trabalho já há alguns anos numa empresa aqui aeronáutica em São José dos Campos. Vamos começar com esse livro aqui. Na minha tradução aqui seria O Caminho do Judô, um retrato aqui de Jigoro Kano e de seus alunos. O foco aqui é no capítulo 5. Eu recortei alguns trechos do livro e estou expondo aqui a forma em que Jigoro Kano, no meu entendimento, chegou à definição aqui do Seiryoku Zenryo e do Jita Kyoei. Então, nesse trecho aqui, ele cita, falando que ao longo de sua vida, Jigoro Kano enfrentou todas as dificuldades e muito mais, nunca recuando ou evitando qualquer desafio. Os desafios da vida precisavam ser enfrentados de uma forma decisiva e direta. Com uma frase que ele utilizava, que era Nani Kuso, em japonês. Kano queria dizer: aconteça o que acontecer, não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, não deixe que ela te derrote, que ela o derrote. Use os princípios do judô e todos os obstáculos poderão ser superados. Uma crise sem precedentes gera oportunidades ilimitadas. No decorrer do livro, ele cita essa frase dizendo que essas duas palavras, Nani Kuso, como sendo uma frase
muito frequente na vida de Jigoro Kano, que ele utilizava bastante. A tradução não é muito legal. Na forma como diz o livro, é mais ou menos como, peço perdão pela palavra, mas significa mais ou menos que merda é essa. E então ele questionava os alunos que sempre poderia se fazer coisas melhores, sempre poderia dar o melhor de cada aluno. Então sempre haverá possibilidades e alternativas para você fazer alguma coisa melhor, ou conseguir, como ele diz aqui no texto, superar uma crise, ou enfrentar obstáculos. Sempre tem uma saída. Pelo que eu entendi lendo o livro, foi uma mentalidade muito forte na vida de Jigoro Kano. No livro também fala, num trecho aqui que não está traduzido, mas que o princípio básico de Jigoro Kano era o Kuzushi e o Ju. Então, no livro ele cita que ele aprendeu os estilos de jiu-jitsu que ele teve a oportunidade de aprender. Cada mestre tinha a sua forma de ensinar. Uns eram mais agressivos, outros eram mais gentis, e ele foi tentando extrair o que seria coincidente em todas as artes, todos os estilos de jiu-jitsu que ele aprendeu. Então ele diz, no que está citado no livro, é que o Kuzushi era muito frequente em todas as modalidades de jiu-jitsu que ele acabou aprendendo. Sempre tinha a necessidade de você chegar ao desequilíbrio do seu adversário ou do seu oponente. Então isso ele é uma coisa que ficou marcada assim por ele como sendo uma característica igual em todos os estilos de jiu-jitsu em que ele aprendeu. E o Ju, na forma de suavidade, na forma de gentileza, como chegar a uma determinada situação, sempre conduzindo da melhor forma possível. Então, baseado no Kuzushi e no Ju, que ele desenvolve os dois pilares da filosofia que ele criou, que é o Zeiryoku Zenyo e o Jita Kyoei. Então, o Zeiryoku Zenyo sendo um foco, um esforço focado, né, que ele traduzido aqui no livro, buscando sempre a máxima eficiência. E o Jita Kyoei, que é o bem-estar e benefício mútuos, que nós conhecemos. Então, traduzindo o trecho ali, as últimas duas linhas ali do livro, fala que o Zeiryoku Zenyo e o Jita Kyoei eram um mantra do Sensei Jigoro Kano, uma espécie de elixir do judô destinado a curar todas as enfermidades, problemas de saúde individuais e sociais. Então, basicamente, Jigoro Kano acreditava muito que o Zeiryoku Zenyo e o Jita Kyoei eram as formas como a gente deveria conduzir a nossa vida, ou ter uma forma de tratar todas as nossas dificuldades. Então, sempre ele criou esse mantra, essa forma de pensar, tentando trazer isso para dentro do judô e, obviamente, a gente conduzindo em nossa vida. E aí, falando a respeito aqui do Zeiryoku Zenyo, o que ele cita, né, no livro, ele fala: as pessoas poderosas ou fortes, né, fisicamente, desmatam florestas, constroem estradas e aldeias. Aquelas com menos energia física plantam e colhem vegetais, fazem roupas e cuidam dos outros. Nenhum dos grupos é mais forte do que o outro. Ambos têm os pontos fortes apropriados. Então,
forma de pensar de Jigoro Kano, de novamente lendo o livro, dá a entender que todas as pessoas têm seus pontos positivos, todos os grupos sociais, assim, de uma forma geral, todo mundo tem o seu lado positivo, e isso precisa ser aproveitado, nós precisamos canalizar nossos pontos fortes para a melhor utilização da nossa energia e em benefício de todos. Então, foi isso que deu a entender muito fortemente aí lendo o livro. Agora vamos para um próximo livro aqui, que na minha tradução, tradução livre, tá, pessoal? É Jigoro Kano e o Yakudokan, uma resposta inovadora à modernização. Aqui, falando basicamente do capítulo 2. Aqui ele cita que Jigoro Kano, no livro, durante o livro, ele diz que ele faz várias viagens ao exterior, ele conversa muito com os estrangeiros e aplica tudo isso todos os aprendizados também que ele aprende no exterior, ele tenta trazer um pouquinho também para o judô, para o desenvolvimento do judô. E aí ele fala no livro aqui, ele deu palestras e demonstrações de judô para públicos estrangeiros com muita aclamação. E esse reconhecimento internacional, sem dúvida, lhe deu a confiança necessária para anunciar formalmente o Seiryoku Zenryo e o Jita Kyoei em janeiro de 1922. Então, pela data, né, demorou 40 anos para o Sensei Jigoro Kano realmente definir o que seria o Seiryoku Zenryo e o Jita Kyoei. Então, esse trecho que eu quis trazer mais para falar que não foi de uma hora para outra que o Sensei Jigoro Kano desenvolveu essa mentalidade, esse mantra, e ele demorou para ele ter essa confiança toda nos pilares do judô. Ele demorou 40 anos para fazer isso. E aí nesse capítulo fala, concluindo, o Seiryoku Zenryo é o princípio subjacente ao treinamento das técnicas do judô e se aplica a todas as ações da vida diária. O Jita Kyoei é um dogma avançado e altruísta que se almeja com base na implantação do Seiryoku Zenryo no treinamento e na vida. No Judo Kihon, Jigoro Kano faz a distinção entre o uso do conhecimento para fins de ataque e defesa, que é o Bujutsu, arte marcial, e a participação com o objetivo de fortalecer o corpo, que é o Taiku, como educação física, e o desenvolvimento do intelecto e moralidade, Shiku e Tokuiku, e é parte integrante do processo de treinamento, por fim, leva ao altruísmo. Então, com toda a conclusão que ele chega nos 40 anos de estudo dele, até consolidar a forma dele definir formalmente o que é o Seiryoku Zenryo, ele define que isso está dentro de tudo o que a gente executa, seja dentro da arte marcial, como educação física, como desenvolvimento de intelecto ou moralidade. Então, tudo, esses dois pilares conseguem definir, conseguem moldar a forma como Jigoro Kano quis desenvolver o judô e, obviamente, esse lado pessoal para todos nós. O terceiro livro aqui que eu coloquei é o Legado de Jigoro Kano, né, para o judô e educação. Também aqui nesse livro é o capítulo 2, que fala um pouco sobre Seiryoku Zenryo. Aqui no trecho que eu traduzi, fala, Kano também expandiu o escopo do judô, explicando que ele englobava o caminho da eficácia máxima, que é o Seiryoku Zenryo, em todas as suas formas. Em 1915,
ele definiu o significado do judô em termos explícitos. Era a maneira de usar a energia física as energias físicas e mentais de uma pessoa em seu efeito máximo. Estudar judô era um meio de treinar o corpo, cultivar a mente e aprender a essência do caminho por meio da prática de técnicas de ataque e defesa. O objetivo final da arte era convergir todas as dimensões deste autoaperfeiçoamento para a autoperfeição e assim beneficiar o mundo fora de si mesmo. E um outro trecho aqui do livro diz, para Kano, então a humanidade precisava de um sistema de moralidade que se apoiasse em uma pedra angular estável, uma base que Kano imaginou como Jita-Kyoei, para que alguém viva pacificamente com seus semelhantes. É preferível um relacionamento que promova ajuda mútua e cooperação. Isso significa que devemos estar dispostos a levar em consideração as opiniões dos outros e mostrar uma inclinação para o compromisso. Eu entendo isso como a palavra empatia que nós utilizamos muito atualmente em todas as nossas conversas, diálogos e discussões. A gente fala ser empático, é se colocar no lugar do outro e tentar ouvir as opiniões do outro, sem criticá-lo. E continuando aqui a tradução, o princípio do Jita-Kyoei, que Kano forjou como um meio de unificar a moral nacional do Japão, não surgiu de uma doutrina religiosa específica, mas sim de uma base na virtude. Por que eu quis colocar isso? Ele tem o lado moral ensinado acredito eu, por todas as doutrinas religiosas. Então, Jigoro Kano deveria ter uma criação religiosa baseada lá no Oriente, no Japão, provavelmente o budismo. Não estudei sobre isso, não sei a base religiosa de Jigoro Kano, mas eu acredito, por ser também descendente de oriental, acredito que há uma base religiosa forte, e acredito eu que todas as doutrinas religiosas têm a sua formação moral. Então, o que eu acho que Jigoro Kano quis fazer é não vincular esse pensamento religioso ao ensino do judô. Então, ele pegou a base, só a virtude, lá, essa base moral lá, que é uma virtude nossa do ser humano, para aplicar o conceito ali de Jita-Kyoei, que é o bem-estar e o benefício mútuo que ele sempre, que é comentado sempre na tradução do Jita-Kyoei aqui para nós. Então, independente da sua formação religiosa aqui, de cada um de quem está assistindo aqui a palestra, há sempre essa base moral nas religiões, mas eu acho que, no meu entendimento aqui, lendo o livro, que o Sensei Jigoro Kano quis extrair essa base, só a base moral, dizendo assim, não quero relacionar isso a uma doutrina religiosa. Foi esse o meu entendimento. E o quarto livro aqui, tradução livre também minha aqui, é Mente sobre Músculos. Na tradução aqui do trecho que eu peguei do capítulo 2, a energia mental e física de uma pessoa deve ser usada de forma mais eficaz para atingir um determinado objetivo, ou seja, é preciso aplicar um método ou a técnica mais eficaz para usar a mente e o corpo. Se usarmos o termo Zeiryoku para a energia mental e física, isso deve ser expresso como, peço desculpa se eu não pronunciei corretamente aqui a frase, mas Zeiryoku Zaisen Katsuyo, que seria o melhor uso da energia. E aí podemos abreviar esse termo para Zeiryoku Zenyo, a eficiência máxima. Isso significa que não importa qual seja o objetivo para alcançá-lo, você deve colocar sua energia mental e física para trabalhar de maneira mais eficaz.
Então, também é um livro que traz essa definição aí de Zeiryoku Zenryo, mas eu acredito que todos os livros têm uma convergência muito forte no que seja o Zeiryoku Zenryo e o Jita Kyoei, que Sensei Jigoro Kano desenvolveu, estudou e trouxe para que nós pudéssemos ser beneficiados com esses ensinamentos. E agora, falando um pouquinho das considerações finais, eu vou voltar um pouquinho lá no início da palestra, que eu tive a oportunidade de participar lá do evento lá de graduação pela Kodokan do Japão. Na oportunidade, os senseis vieram aqui numa comitiva aqui para o Brasil, e eu tive a oportunidade de ter um diálogo com um dos senseis, e na oportunidade ele me questionou, ele falou assim, o que você acha o que é para você o Zeiryoku Zenryo e o Jita Kyoei? Aí eu falei assim, nossa, sensei, isso, todo diálogo também conduzido em inglês, e eu falei, sensei, o que nós, aqui no Brasil, estamos acostumados esse utilização, a máxima eficiência com o mínimo dispêndio de energia, né, o mínimo de esforço, para Zeiryoku Zenryo, e o Jita Kyoei é o bem-estar e benefício mútuo. E aí ele falou assim, você acha essas traduções pobres? Eu falei assim, nossa, sensei, nunca parei para pensar. E aí, na oportunidade, ele começou a me explicar, né? Ele falou assim, porque são duas frases, frases relativamente curtas e simples, mas que tem todo um pensamento filosófico muito grande por trás. Então, o que ele me explicou, né? Pelo menos foi o que eu entendi da explicação dele. Novamente, foi uma explicação em inglês e nenhum dos dois é nativo, nem ele, o sensei lá que me explicou, não é nativo da língua inglesa, eu também não sou. E ele estava me explicando, espero que eu tenha entendido tudo corretamente, mas o que ele estava explicando foi o seguinte, ele falou que apesar de não ter um fundo religioso ali, Jigoro Kano quis extrair esse lado religioso, ele estava falando um pouquinho relacionado da gente ter para conseguir essa máxima eficiência, ele falou assim, vamos esquecer então o lado religioso, a gente precisa primeiro ter o conhecimento. Para a gente ter o conhecimento, a gente precisa estudar ou praticar ou se tornar bom em uma determinada coisa. Como foi falado ali num dos livros, tem grupos que fazem estradas, tem grupos que cuidam de pessoas, então não tem um grupo que é mais forte ou outro. Tem o ponto forte de cada um dos grupos. Então, o que o sensei estava explicando se você, ele deu exemplo, né? Você gosta de qual golpe? Qual é o seu Tokuyo Waza? Ele falou assim, se for Ultimata, por exemplo, você treina exaustivamente o Ultimata até você possuir o Ultimata, você dominar a ponto de, em qualquer pessoa que você aplicar o Ultimata, você vai jogar. Independente se for mais baixo, mais alto, mais gordo, mais magro, você tem essa capacidade de dominar o golpe a ponto de você conseguir aplicar o golpe da melhor maneira possível, com a máxima eficiência, entre aspas, com o mínimo de esforço, para projetar algum adversário. O ponto para você dominar esse golpe,
dominar um determinado assunto, você precisa treinar muito, estudar muito, para você ganhar esse conhecimento, esse embasamento e poder falar com propriedade. E a partir do momento que você domina isso, você consegue aplicar isso para toda a sociedade. Ele falou, obviamente que o Timata não é um bom exemplo, mas ele falou assim, se você for médico, você vai estudar anos e anos e anos para você dominar um determinado assunto. E a partir desse seu conhecimento, você consegue aplicar isso da melhor maneira possível para o bem-estar de uma população. Então, ele foi citando vários exemplos de que esses dois conceitos podem ser aplicados em qualquer área da nossa vida, em qualquer oportunidade, em tudo que a gente for nos dedicar, a gente consegue ganhar esse conhecimento, ganhar essa confiança e conseguir aplicar isso da melhor maneira possível, sempre pensando no bem-estar e benefícios mútuos aí para você e para toda a sociedade, para todo mundo que está em sua volta. Então, pensando inclusive no assunto, estou conversando com o Sensei Leandro, com o Sensei Coimbra, e comecei a reler esses livros que eu tinha ganho. Eu falei, nossa, eu tenho vários livros que eu li e talvez eu não tenha lido com a atenção necessária para poder explicar isso. E agora, relendo todos esses 4 livros, isso dá um ganho de conhecimento para a gente conseguir passar isso para os nossos alunos, para outros professores que vierem questionar. Então, eu acho que há um ganho muito grande com todo esse estudo, essas palestras todas que nós estamos desenvolvendo, nos auxilia também como professores. Então, isso eu acho, na minha concepção, é o uso do Zeiryoku Zenyo e Jita-Kyoei na prática. Então, eu gostaria de, mais uma vez, encerrar aqui agora a palestra, agradecendo o convite, mais uma vez, aí aos senseis, organizadores aqui do curso Despertar de Sensei desse ano. Espero ter contribuído, de alguma forma, para o conhecimento dos futuros senseis e de quem já é sensei. Espero não ter falado nenhuma coisa indevida. Espero que eu possa ter contribuído para a evolução da comunidade de judô. E estamos disponíveis para perguntas, para discussões, sempre que possível. Tá bom? Muito obrigado e tenham todos um excelente ano. Um grande abraço. Curso Despertar do Sensei 2024. Realização: Federação Paulista de Judô Vale do Paraíba, 2ª Região.